Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. For the glory of the Lord to be brought upon us today through the ministering of the Word. And it's Para a glória do Senhor ser trazida sobre nós hoje através do ministério da palavra. E this last week I've kind of been just a little under the weather, not exactly to say under the weather. Esta semana passada foi como se eu não estivesse me sentindo bem. Não exatamente dizer que não estava me sentindo bem. It was a test I had to take. Physical test. Foi um teste que tive de fazer, uns testes físicos. And that's what you heard, that I was in the hospital. E foi isso que vocês ficaram sabendo, que eu estive no hospital. It was because that I went there so I wouldn't have to come back and forth across the river. Foi porque eu fui lá para não ter de ficar atravessando o rio. You take a upper gastronomic and a lower gastronomic, and they have to, every few minutes you have to come back and x-ray again. Se faz um teste do aparelho digestivo superior e do aparelho digestivo inferior. E eles têm que, de tantos em tantos minutos, eles têm que voltar e tirar uma nova radiografia. But we're supposed to take them if we do overseas missions every 6 months. Mas é para fazermos os testes se fizermos missões no estrangeiro a cada 6 meses. Brother Robertson, I think, gets theirs every 6 months, but I hadn't had one for 4 years. Acho que o irmão Roberts e os outros fazem seus testes a cada 6 meses. Mas já fazia 4 anos que eu não fazia um. The trouble, I just don't like that castor oil. That's the only thing. O problema é que eu não gosto daquele óleo de Hyssop. Essa é a única coisa. And they say there's nothing else they can give instead. So E dizem que não há nenhuma outra coisa que possam dar no lugar, assim que eu... I got so sick when they give me that stuff. Senti-me mal mesmo quando me deram essa coisa. You know, I've told you in my life story how that stuff makes me so sick. And I just hate to take the stuff. Vocês sabem, eu já lhes disse na história da minha vida como que isso me faz sentir mal mesmo. E simplesmente detesto tomar essa coisa. And I said to my gracious doctor friend, if isn't there something else? E eu disse para o meu bondoso médico e amigo, não existe outra coisa? And he said, I don't think so, Brother Branham. Ele disse, acho que não, irmão Branham. When that lady come in there but looked like... Quando aquela senhora entrou ali, parecia... Maybe I'm exaggerating, but it looked like a quart. It was Talvez eu esteja exagerando, mas parecia um quarto de galão, quase 1 litro. Ele estava... I never seen so much. Nunca vi tanto. I just hold my nose and gag. But I finally got it down. E só tapo o nariz e tenho um enjoo, mas finalmente consegui engolir. But now, and all of the trial and all of it went through, I want to thank the Lord for a perfect examination. Mas agora, em toda a aprovação e tudo que passei, quero agradecer ao Senhor por um exame perfeito. And I passed 100%, can go anywhere in the world that I want to go. Passei 100%, posso ir a qualquer lugar do mundo que eu queira ir. I asked the doctors, which was 3 of the best specialists,
And I guess in Louisville, and I asked him, I said, am I at least 10% disability? Perguntei para os médicos, que eram 13 dos melhores especialistas, que eu suponho em Louisville, e lhes perguntei, disse, já estou incapacitado pelo menos uns 10%? He said, you're not one speck disability. Disseram, o senhor não tem um pingo de incapacidade. Said, you are in perfect health every way. Disseram, o senhor está com saúde perfeita em todos os aspectos. And I am so grateful to God. E eu estou tão grato a Deus. Who else could it come from but our Heavenly Father, see, of being that way? De quem poderia vir a não ser de nosso Pai Celestial? Veja o estar desse jeito. And he said, all your flow shows in there you be young. E ele disse, todos seus testes mostram aí que está jovem. He said, your blood cells hasn't even started breaking or anything. Ele disse, suas células sanguíneas nem ainda começaram a se deteriorar, ou nada. He said, you are in very good shape, Brother Branham. Ele disse, o senhor está em uma forma boa, irmão Branham. And I said, well, I am so glad. E eu disse, bem, fico contente. And I had the privilege of witnessing to every nurse in that hospital and every doctor. Amen. To the kingdom of God. E eu tive o privilégio de conversar, testemunhar para cada enfermeira daquele hospital e cada médico para o reino de Deus. One certain doctor, I think he's supposed to be here this morning. E um determinado médico, acho que ele deve estar aqui esta manhã. And I am glad to know that there's still good man in this world, real man. Eu fico contente de saber que ainda existem homens bons neste mundo, homens de verdade. A man who would take me for 5 days through a physical examination, which would probably run $200 or $300 for each one. Homens que por 5 dias me fizeram passar por exames físicos que provavelmente custariam $200 ou $300 cada. When I got through, they said, it's our contribution to the work of the Lord that you're doing. Quando cheguei ao fim, eles disseram, esta é a nossa contribuição para a obra do Senhor que o Senhor está fazendo. Está vendo? Sim. Not even. Nem mesmo. Said, why you embarrassed us to even ask us if you owe us. Disseram, ora, o Senhor nos deixa envergonhados só de perguntar se nos deve algo. Said, just your prayers for us. Disse, só as suas orações por nós. And inside, they said, we find an emotional something that we can't understand. E por dentro disseram, encontramos uma coisa emocional que não podemos entender. And they said, it doesn't seem to be. E eu disse, bem, não parece ser. Said outwardly you're not nervous or disturbed, but said inwardly there's an emotion that we can't understand. Ele disse, por fora o senhor não é nervoso ou agitado, mas disse, por dentro há uma emoção que não podemos entender. I said, if you'll just sit down here just a moment, I'll tell you. Eu disse, se o senhor se sentar aqui um momentinho, eu lhe contarei. And I went to talking about visions. E comecei a falar sobre visões. It was another field to them. Isso foi um outro campo para eles. They knew nothing of it. Não conheciam nada a respeito. I told them about the Bible. Contei-lhes sobre a Bíblia. Then I told them of the vision that the Lord just gave me the other day. And they wept like babies. Just sat there and wept. Então lhes contei sobre a visão que o Senhor me deu o outro dia e choraram como criança. Simplesmente ficaram ali e choraram. And eles... I said, I hope that you don't consider me some religious crank or some... Eu disse, espero que não me considerem ser um excêntrico religioso ou algo assim.
said, by no means, Brother Branham. I believe that with all my heart. Deles disse: de jeito nenhum, irmão Branham. Creio nisso de todo o coração. He said, but just one thing I want to say. You don't go to school to learn those things. Ele disse: mas só quero dizer uma coisa. Não se vai à escola para aprender essas coisas. That I believe that they come from the Almighty God. Disse: eu creio que elas vêm do Deus Todo-Poderoso. And that was 3 of the outstanding physicians in Louisville, the best that they had. E foram 3 dos médicos de destaque em Louisville, os melhores que eles tinham. And so I was so happy for that, and to know that maybe the Lord let me plant some seed along there. E assim que fiquei tão contente por causa disso e saber que talvez o Senhor me permitiu plantar semente por ali. Each nurse talked to him. Cada enfermeira, conversei com elas. One morning, coming out of the X-ray room, I said to the Elas, certa manhã, ao sair da sala de radiografia, eu disse para... I looked at a poor old woman. She was so sickly. Olhei para uma pobre velha. Ela estava tão doente. And I kept moving down till I got to her. E fui me aproximando, até chegar a ela. I thought she might be dying, and I said, I want to ask you a question, sister. Achei que talvez ela fosse morrer. E eu disse: quero fazer-lhe uma pergunta, irmã. She said, yes, sir. Ela disse: sim, senhor. I said, are you a Christian? Eu disse: a senhora é cristã? And she said, I belong to a certain church. Ela disse: pertence a certa igreja. I said, I just want to make that a little clear. Eu disse: eu quero deixar isso um pouquinho mais claro. I said, I want to know if you're a Christian, really a Christian, that if you should pass over this sea of life into the other land, do you love him? Eu disse: eu quero saber se a senhora é cristã, realmente cristã. Que se passar deste mar da vida para outra terra, a senhora o ama? I said, would you really be saved? Eu disse: a senhora seria realmente salva? And she said, yes, sir, I would. E ela disse: sim, senhor, seria. And I said, God bless your heart then. E eu disse: então Deus abençoe a senhora. No matter which way the wind blows, you're all right then, as long as it goes like that. Não importa em que direção o vento sopre, estará bem então, contanto que siga assim. And if we just get around, there's lots of fine people yet left in the world. E se andarmos por aí, ainda resta muita gente boa no mundo. Now, today I have come in with a vision that I will tell you a little later. Agora, hoje eu vim com uma visão que contarei para vocês daqui a pouquinho. And I'd like to speak first on some of the word, because I believe the word is very essential. The most essential now. E gostaria de falar primeiro um pouco sobre a palavra, porque creio que a palavra é muito essencial. O que é mais essencial agora. And I'm glad to see Charlie Cox and brother, my friends standing there together. Brother, I can't think, Jeffries, I can't think of his name. E fico contente de ver Charles Cox e o irmão, meu amigo ali de pé, irmão, não consigo lembrar. Jeffries, não consigo lembrar seu nome. Many of you other precious brethren from Georgia, from different parts of the country. Muitos dos outros preciosos irmãos, vocês da Geórgia, de várias partes do país. My old buddy Bill sitting here, I believe it is this morning, and many. Meu velho amigo Bill, sentado aqui, creio que é esta manhã, e muitos. My brother from Georgia there, the people who give me this suit. E o irmão ali da Geórgia, o pessoal que me deu este terno. You know, that's one of the best suits I ever wore. Sabem de uma coisa? Este é um dos melhores ternos que já usei. Feels just so good. Sinto-me muito bem com ele. Really very fine.
Muito bom mesmo. You mean so much to me. E eles significam tanto para mim. When I tell you what has happened this last few days to me, you'll see why I think it means so much to me. Quando eu lhes contar o que aconteceu nesses dias que se passaram comigo, vocês verão por que penso que isso significa tanto para mim. Now, I believe if the Lord is willing, I want to press the battle harder than ever before in my life. Agora acho que, querendo o Senhor, quero batalhar como nunca em minha vida. Because I find out now, as of course, I could die today. Porque fiquei sabendo que claro, eu poderia morrer hoje. You don't know. Isso eu não sei. Electrical cardiograms and everything, 16 different types of x-rays, complete physical showed that I was as normally as any person could be a human being on earth. Meus eletrocardiogramas e tudo mais, 16 tipos diferentes de radiografias, sim, um exame físico completo, apontou que estava tão normal como qualquer pessoa poderia estar, um ser humano na Terra. So I'm thankful for that. Assim sendo, fico agradecido por Deus. But all things, even all of that, and is thankful and grateful to God that I believe He still keeps me in His service. Mas todas as coisas, até mesmo tudo isso, e tanto quanto estou agradecido e grato a Deus como estou, eu creio que Ele mesmo assim me faz continuar a serviço dEle. It wasn't what He showed me just a little bit before that, see. Não foi o que Ele me mostrou um pouco antes disso. Veja, It just made me so happy. simplesmente me deixou tão contente. Now, I think tonight, it's all right. Yes, sir. Agora acho que hoje à noite está bem quanto ao Senhor. Our precious brother is one unselfish man, is Brother Neville. O nosso precioso irmão é um homem que não é egoísta mesmo, é o irmão Neville. And if any of you here last Sunday and heard that marvelous message that he brought on the cruse of oil, E se qualquer um de vocês esteve aqui no domingo passado e ouviu aquela mensagem maravilhosa que ele trouxe sobre a botija de azeite, it was one of the most outstanding message I ever heard. foi fora uma das mensagens mais salientes que já ouvi. Was what Brother Neville brought by the Holy Spirit last Sunday to this little herd of sheep that God has gathered together. Que o irmão Neville trouxe pelo Espírito Santo domingo passado para esse pequeno rebanho de ovelhas que Deus ajuntou. And if it be all right, pleasing to the Lord and with Brother Neville and the church, I want to speak again tonight. E se não tiver problema, for do agrado do Senhor e com o irmão Neville e a igreja, e eu quero falar novamente esta noite, And start a series of, say, Monday night. iniciar uma série de, digamos, segunda-feira à noite. Sunday night and Wednesday night and next Sunday, a series that while I studied, Quero dizer, domingo à noite e quarta-feira à noite e no domingo que vem, uma série do que eu estudei. I wouldn't have not had to have stayed over there to the hospital, Eu não teria de ficar lá no hospital. but they were so good to me, they gave me the room for about 1/3 the price. Mas foram tão bons comigo, me deram o quarto por mais ou menos um terço do preço. So I just took my Bibles, my books, and wound up the bed and set all hunkered up there and got all my Bibles and things laying around, and I really had a time until they brought that castor oil in. E então simplesmente eu levei minhas Bíblias, meus livros, e eu levei a cama e me assentei confortavelmente ali, estava com todas as minhas Bíblias e coisas por todo lado. E realmente aproveitei até que trouxeram aquele óleo de rêssamo ali. My good time ceased right there. Meu proveito cessou na mesma hora. I was finished then. Foi meu fim então.
But Brother Pat, I was really sick. Mas, irmão Pat, me senti mal de verdade. That stuff, I just can't stand it. Aquela coisa, não suporto. And but I was having a good time up for the first 3 or 4 days. Mas eu estava aproveitando até os primeiros 3 ou 4 dias. I were having a good time, Estava aproveitando. and I was studying on the book of Ephesians. E eu estava estudando o livro de Efésios. Oh, that setting together of the church. And I think it's a beautiful thing. Ó, aquela colocação da igreja. E acho que é uma bela coisa. And if you E se você... now, if you have a church that you go right ahead and stand at your post of duty. Agora, se você tem uma igreja que frequenta, vá ficar no seu posto de dever. But if you do not have a church, and you'd like to come back tonight, and Wednesday night, and Sunday night, Mas se não tiver igreja e quiser voltar hoje à noite, quarta-feira à noite, domingo à noite, I'd like to take tonight the first book of Ephesus, eu gostaria de tomar hoje à noite o primeiro livro de Efésios and the Wednesday night the second chapter of Ephesus, and next Sunday the third chapter of Ephesus, to set the church in order. e quarta-feira à noite o capítulo 2 de Efésios e domingo que vem o capítulo 3 de Efésios para colocar a igreja em ordem. You know what I mean? It's placing, positioning, and I think it's an upbuild to the church. Vocês sabem o que eu quero dizer, é a colocação dela em posição. E acho que é edificação para a igreja. I'm speaking this to the comers of the Branham Tabernacle. Não estou, eu só falo isto para os que vêm ao Tabernáculo Branham. And if any of you, dear brethren, I know some of you, I think, has got meetings. E se qualquer um de vocês, queridos irmãos, sei que alguns de vocês, acho, tem reuniões. Our little brothers up at Sellersburg and different ones have meetings. O nosso irmãozinho que está em Searsburg e diversos têm reunião. Now look, them's revival meetings. You attend those. Agora olhem, essas reuniões são de reavivamento. Compareçam a elas. They are servants of Christ, young men who are standing in the breaches, come out. Eles são servos de Cristo, jovens que se encontram na brecha, que saíram. When even their own church denied the truth and things like that, they walked right away from it, and God called them to the ministry. Até mesmo quando suas igrejas negaram a verdade e coisas assim, eles se afastaram disso. E Deus os chamou ao ministério. Yes, sir. I admire a man. I can't even think of the man's name. Sim, senhor. Eu admiro um homem. Nem consigo me lembrar do nome daquele homem. But he's a young fella, fine, handsome-looking fella, and a lovely wife and children. Mas ele é jovem, fino, vistoso, esposa e crianças admiráveis. And Brother Junie Jackson's been having some meetings down here, which is another wonderful, remarkable trophy of God's amazing grace. E o irmão Junior Jackson tem tido reuniões aqui, que é outro maravilhoso, notável troféu da sublime graça de Deus. And when they're having revivals in your churches, you go right on to them. E quando tiver reavivamentos em suas igrejas, vocês vão a eles, Because that's the thing to do. porque essa é isso é o que se deve fazer. Because you don't know, might be a sinner come to the altar and you might be influenced to lead that person to Christ, which will be your great reward across the other side. Porque não se sabe, pode ser que um pecador vá ao altar e você seja influenciado a levar essa pessoa a Cristo, o que será sua grande recompensa lá do outro lado. This is just teaching and setting the church in order here at the tabernacle, helping along as we go. Isso será apenas ensinamento e colocação da igreja em ordem aqui no tabernáculo, ajudando ao prosseguirmos. Now, I didn't bring my watch, so somebody had to watch for me. Agora,
não trouxe meu relógio, por isso alguém terá de ficar de olho para mim. Doc's done showed me he has one, so my brother. So now, Doc já me mostrou que ele tem um. Por isso, meu irmão, assim que agora... you won't charge me too much for it? All right. Você não cobrará muito de mim por ele? Muito bem. Well, now that's all right. Ora, agora, muito bem. Well, now I don't believe the thing's right to begin with. So. Bem, agora creio que ele, para começar, nem está certo. Por isso, obrigado. Vou contar uma a seu respeito. No, shh. I got 10 pennies back on my birthday this morning. Just make you feel good. Did you? Now that's. Agora, eu deixei de dar 10 centavos pelo meu aniversário hoje de manhã, só para fazê-lo sentir melhor. Deixou? Agora isso é... This clock just moved up a whole lot better than Doc. Este relógio começou a trabalhar bem melhor, então Doc... Said he held 10 pennies back on his birthday to make me feel better. Disse que deixou de dar 10 centavos pelo seu aniversário para me fazer sentir melhor. Because there's 2 or 3 between he and I. Porque tem 2 ou 3 entre eu e ele. So you can see where I am down the road. Assim que podem ver onde já estou na caminhada. But oh, that doesn't matter one speck to me. Mas, isso não importa nem um pouquinho para mim. Now, I won't speak very long. Agora não falarei muito tempo. Now, if there's strangers in our gates, we sure want to welcome you with all of our hearts. Amen. Agora, se há visitantes dentro de nossas portas, certamente queremos lhes dar as boas-vindas de todo o coração. You are so welcome here at this little tabernacle. Vocês são muito bem-vindos aqui neste pequeno tabernáculo. We haven't got much of a building. Nosso prédio não é lá essas coisas. It's in a program now to build us not a big place, but just a Está na programação agora para construirmos não um grande local, apenas um. This one's just pretty dilapidated, and we're going to try to build us a nice little comfortable church here as soon as the Lord will permit us to do it. Este está bem deteriorado. E vamos tentar construir uma igrejinha confortável aqui, logo que o Senhor nos permitir fazê-lo. And a lot of you all are making efforts towards this, and we sure do appreciate that. E muitos de vocês estão se esforçando nesse sentido, e certamente agradecemos isso. Now, I want you to turn with me this morning in reading to 1 Samuel, the 8th chapter, and begin about the... Agora quero que virem comigo esta manhã para a leitura em 1 Samuel capítulo 8, começando por volta do... Let's begin about the 19th verse, the 19th and 20th verses maybe, for a little text for a context. Comecemos por volta do versículo 19, os versículos 19 e 20, quem sabe, como pequeno texto para contexto. And now, as you get it in before, E agora, enquanto procuram, e antes de nós, we'll read it and then we want to go to prayer. vamos ler e então queremos fazer oração. And would there be any requests this morning and say, just remember me? E será que há pedidos esta manhã e dizem, apenas lembre-se de mim? In our last 2 weeks ago or 3 when I had the meeting, say we... Em nossa última reunião, faz 2 semanas ou 3, quando tive a reunião, digam nós. By the way, while you're turning, the meeting starts in the Chautauqua, the 6th now. Por sinal, enquanto estão virando, o encontro inicia em Chautauqua. Dia 6 agora. We're expecting a great time, Middletown, Ohio. Esperamos aproveitar bastante. Middleton, Ohio. You just got your vacations coming up. Come on, big camp right on the river where all the preaching you ever heard. Amen.
As férias de vocês estão se aproximando. Vão lá. E um grande acampamento bem no Rio, onde, nós, nunca se ouviu tanta pregação. They're all up and down the river, preachers every morning, all through the day and night. Todos para lá e para cá no Rio, pregadores, todo dia de manhã, o dia e a noite toda. So they all congregate together. Assim que todos congregam juntos. It's a big campground, far bigger than Silver Hills many times. É um grande acampamento, muito maior do que Silver Hills, muitas vezes. And then a big place there where we can put between 8 and 10,000 people, and it's always packed out. E então um grande local onde podem colocar entre 8 e 10 mil pessoas. E sempre está lotado. We have great time in Ohio. Nós aproveitamos bastante em Ohio. An old brother Kid that I went to pray for the other morning. E o idoso irmão Kid, pelo qual fui orar outro dia de manhã. You all remember me telling you 3 weeks ago? Todos se lembram de eu lhes ter contado faz 3 semanas? The doctor gave him 24 hours to live. O médico lhe deu 24 horas de vida. He's up and walking around. Ele se levantou e está andando. He quoted a scripture, a song he couldn't sing. Ele citou uma escritura, um hino que não conseguia cantar. And when I went and looked at him the other morning in that little shawl over him, E quando entrei e olhei para ele outro dia de manhã e com aquele pequeno chale sobre si. I left here about 3 or 4 hours, 4 days, so I could get to him. He said he'd die that day, cancer in the prostate. Saí daqui 3 ou 4 horas antes de clarear para poder chegar até ele. Disseram que ia falecer aquele dia, câncer na próstata. And his precious little old wife washed for 50 cents a day. E sua preciosa pequena esposa lavava roupa por 50 centavos por dia. That's before daybreak until after night for 50 cents to keep her husband on the field as a preacher. Isso desde antes do raiar do dia até depois de escurecer, por 50 centavos para manter seu marido no campo como pregador. Preached a 2 weeks revival and took up an offering, got 80 cents. Pregava um reavivamento de 2 semanas e levantava uma oferta, conseguia 80 centavos. But I seen him sitting there the other morning, them 2 little old couples, a little couple rather sitting there in his little shawl over his shoulder. Mas eu os vi sentados lá outro dia de manhã, 2 casalzinhos, ou melhor, um casalzinho sentado ali e pequeno chale sobre o seu ombro. And one of his converts, 92 years old, just as brilliant and bright and Pentecost to the core. And sitting there, E um de seus convertidos de 92 anos, tão talentoso, esperto e pentecostal de corpo e alma, e assentados ali, você sabe. And I said, what you old people sitting out here for? E eu disse, sabem para que vocês, gente idosa, estão sentadas aqui fora? Just waiting for the boat to come. That's all. Só esperando o barco chegar. É só isso. Their work, all they have achieved, have purpose they have achieved, and they're ready now to go to their reward. O trabalho deles, tudo que alcançaram, alcançaram o propósito e agora estão prontos para ir para a recompensa deles. And I said to Brother Chief, to Brother Kid that morning, you will be at the Chautauqua meeting. Eu disse para o irmão Chevy, para o irmão Kid, aquela manhã o senhor estará no encontro de Chautauqua. Called me yesterday, said, I'll be there, Brother Branham. Just fine. Ele me ligou ontem e disse, eu estarei lá, irmão Branham. Ótimo. Many of the meeting from my new ministry coming in. Muitos dos encontros procedentes de meu novo ministério se aproximando. Brother Baptist, brother standing here, his daughter, teenage, had been kind of a little wayward, and
told him, irmão Batista de pé aqui, sua filha adolescente estava um pouco obstinada. E lhe disse: I give you your daughter for the Lord Jesus the other morning. eu lhe dou sua filha para o Senhor Jesus, outro dia de manhã. And when he went home, she's saved, and the other one here this morning to be baptized and going on. Amen. E quando foi para casa, ela foi salva. E a outra aqui, esta manhã, para ser batizada e está prosseguindo. And a man, Mr. Sothman, a friend of mine from Canada, his mother-in-law in a dying condition. E um homem, o senhor Sotman, amigo meu do Canadá, sua sogra encontrava-se moribunda. Said, you find your mother-in-law when you get there, well, on her road to recovery, all right. Disse: você encontrará sua sogra bem quando chegar lá, a caminho da recuperação. Boa. That's just the way it was, and just people just coming in. Foi justamente desse jeito. E justo. Pessoas aceitando. It's just in its infancy now, moving. Está apenas na sua infância agora, movendo-se. But all we're expecting the exceedingly abundantly above all. Mas ó, estamos esperando acima de tudo, excedente, muito abundantemente. We're in the evil and last days, but in a glorious hour. Estamos nos últimos e maus dias, mas numa hora gloriosa. Now, have you got your Bible for the reading? Agora estão com as Bíblias para leitura. 8th chapter of Samuel. Capítulo 8 de Samuel. I promised Gene to stay back there to record the rest of this. Prometi ao Jen ficar lá atrás para gravar o resto disto. We were just beginning in our meeting. Estávamos no começo em nossa reunião. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, nay, but we will have a king over us. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. That we may be like the nation, all nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. E nós seremos como a nação, todas as nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Samuel heard all these words of the people and rehearsed them in the ears of the Lord. Ouvindo Samuel todas estas palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. And the Lord said to Samuel, hearken unto their voice and make them a king. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. And Samuel said unto the man of Israel, go ye every man to his city. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Now, if I should try to choose from this morning, what I would call a text for the next few minutes. E agora, se for para eu tentar escolher disto esta manhã, o que eu chamaria de texto para os minutos seguintes, I would like to choose the text of the rejected king. eu gostaria de escolher o texto de o rei rejeitado. It was a time that, as in all times, that people has never wanted God to lead them. Esse foi um tempo, como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse. They want their own way of leadership. Elas querem liderança do seu próprio modo. And this story this morning, E esta história, esta manhã, and when you go to your home, it would be good for you to read it all the way through. e quando você for para a sua casa, seria bom você ler ele todo. It was during the time of
the days of Samuel, the man of God, the prophet. Foi durante o tempo dos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. And he had been a just man and a good man, honorable, reputable, true and honest with the people, never deceiving them and telling them nothing but straight, thus saith the Lord. E ele tinha sido um homem justo e um homem bom, honrado, de reputação, fiel e honesto com o povo, nunca os enganando e dizendo-lhes nada mais que o puro assim, diz o Senhor. But the people had come to a place where they wanted to change this program. Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar este programa. They had looked upon the Philistines and the Amalekites, Amorite, Hittites, and the other nations of the world. Haviam olhado para os filisteus e amalequitas, amorreus, heteus e as outras nações do mundo. And they had seen that they had kings that ruled them and governed them and guided them and fought their battles and so forth. E viram que tinham reis que os regia e os governava e os guiava e faziam suas batalhas e assim por diante. And this seemed to be that Israel wanted to pattern themselves like these kings, like these people. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e destes povos. But it has never been in any age God's intention for His people to act like the people of the world, or to be governed or controlled like the people of the world. Mas nunca foi em qualquer era a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. God's people is always has been a peculiar people. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, A different people, a called out, a separated, um povo diferente, chamado para sair, separado, are altogether different in their action, in their ways, in their manner of living than what the peoples of the world has. e completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo têm. Their appetites for things. And all that their makeup has been always contrary to the things that the people of the world desire. O seu apetite pelas coisas e toda sua formação sempre tem sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. And the people of Israel came to Samuel and said, "Now you are getting old, and your sons do not walk in your way." E o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora estás envelhecendo e teus filhos não seguem o mesmo caminho teu. Because they wasn't true like Samuel, they were bribers and takers of money. Porque eles não eram fiéis como Samuel. Eram subornadores e tiravam dinheiro. And they said, "Samuel, your boys is not like you, so we want you to go out and to find us a king." E disseram: Samuel, seus filhos não são como tu. Por isso queremos que vás encontrar um rei para nós. And anoint him and make us a people like the rest of the peoples of the world. E o unjas e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. And Samuel tried to tell them that would not work. E Samuel procurou dizer-lhes que isso não funcionaria. He said, if you do that, the first thing you know, you'll find that he'll call all your sons from your home and make soldiers out of them.
to run before his chariot and bear armors and spears. Ele disse: se assim fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente do seu carro de guerra e levar armaduras e lanças. Not only that, but he'll call your daughters to make bakers of bread and take them away from you to feed the army. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentarem o exército. And said, besides all that, he'll take a certain taxes off of you, of your grain and all your income. Disse, além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão e de toda a sua renda. He'll tax all of that to make certain government debts and so forth that'll have to be paid. Ele cobrará impostos de tudo isso para fazer certos débitos para o governo e assim por diante, que terá de ser pago. He said, I think you are altogether making a mistake. Ele disse, acho que vocês estão cometendo um engano completo. But when Mas quando the people said, but we still want to be like the rest of the people. o povo disse, mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. There's something about man and women that they long to be like one another. Tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como os outros. And there has only been one man ever lived on earth that was our example. E só houve um homem que já viveu na terra que foi o nosso exemplo. And that was the one that died for us all, our Lord and Savior, Jesus Christ. E este foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. He was the perfect example of what we should be, always about the Father's business and doing that which is right. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. And no matter how much that Samuel tried to persuade the people continually, they went after him day and night. E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. We want a king. Queremos um rei, We want a man. queremos um homem, We want a man that we can say, this is our guide. queremos um homem do qual possamos dizer, este é o nosso guia. And that has never been the will of God. E essa nunca foi a vontade de Deus. It never was the will of God, or never will be the will of God, for man to rule over one another. Nunca foi a vontade de Deus ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe outro. God rules over man. Deus governa o homem. God is our ruler, our king. Deus é o nosso governante, o nosso rei. And it's a very, very much of a peril of today, because that man seems to have that same idea. E é um perigo muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia. They don't seem to be able to grasp that God still rules man instead of man ruling man. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. So they chose themselves a man named Saul, which was the son of Kish. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era filho de Quis. And he was a reputable man, an honorable man, E ele era um homem de reputação, um homem honrado. but he suited the people just right, because he was a great, tall, noble statue of a man. Mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre.
The scripture said he was head and shoulders above any man in Israel. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. He was kingly looking and he was handsome in the face. Tinha aparência de rei e era vistoso de feição. He was a brilliant and an extraordinary man. Era um homem inteligente e extraordinário. Now, that's the kind of man that the people like to choose today. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. The people does not seem to be satisfied with the way that God placed His church to be governed and controlled by the Holy Spirit. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. They want somebody, some man, some denomination, some certain peoples to govern the church. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. That they're not able to throw themselves completely into God's hand to be spiritual, to be led by the Holy Spirit. Isso, elas não são capazes de se lançarem completamente na mão de Deus para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. They want somebody to do their religion for them. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas. Somebody that will tell them just how to do it and all about it. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo e tudo que se trata disso. So this man seemed to suit the place exactly because he was a very intellectual man. Assim que este homem parecia se encaixar exatamente nesse lugar, porque era um homem muito intelectual. And it's a whole lot like today. E isso é parecido demais com o dia de hoje. We like to choose such people too to control our churches, to control the church of God. Também gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Nothing that I have to say against it, but just merely to make a point that it is not, it was not, and it will never be the will of God for such to be. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. God is to rule His people, to govern each individual. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. Then we find that this son of Kish, great man, and his statue and his... Então verificamos que este filho de Quis, grande homem, sua estatura e seu... He seemed to suit the people, that his robe upon him would look great and the crown on his head. Parecia que ele se encaixava com o povo, que seu manto cairia bem nele. E com a coroa sobre sua cabeça... Way and above all the other people as he walked would be a real asset to the kingdom of Israel. Bem acima de todas as outras pessoas ao andar, isso seria uma grande vantagem para o reino de Israel. For the other kings of the other nations would think, look what a man. Pois os outros reis de outras nações pensariam, veja aquele homem. How they could point their finger and say, looky here, what a great king we got. Como poderiam apontar o dedo e dizer, vejam aqui que grande rei temos. Look what a great man that's over us. Vejam que grande homem está sobre nós. And sad to say, but how true it is today with the church. Yes. Yes. E é triste dizer, mas como isso é verdade hoje com a igreja. They love to say our pastor is not a narrow-minded man. Gostam de dizer,
nosso pastor não é de mentalidade estreita. He is a great man. Ele é um grande homem. He is a graduate from Hartford or some great school of theology. Ele se formou em Hartford ou em alguma grande escola de teologia. He has 4 degrees out of so and such a place. And he's a very good mixer amongst the people. Ele tem 4 diplomas de tal e tal lugar. E ele é dado com as pessoas. All that may be all right and have its place, but God's way for His church is to be led by the Holy Ghost and by His Spirit. Tudo isso pode estar bem, ter seu lugar, mas a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela será dirigida pelo Espírito Santo e por seu Espírito.